Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos que, como eu conversei com a pastora no domingo, quando eu peguei a escala, eu disse, ninguém melhor que eu para agradecer a Deus num culto de gratidão, pelo que Ele fez pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Então hoje é um culto de gratidão a Deus, para agradecermos pela vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por estarmos aqui na presença do Senhor, pelo privilégio de sermos chamados de filhos e estarmos na presença do Pai. Amém? Glórias a Deus. Antes de nós vermos a palavra, eu gostaria que você largasse a sua Bíblia e nós orássemos mais uma vez. Porque o culto de terça-feira todos sabem que quem ora, vence. E onde tem oração, tem vitória. E se você veio nesta noite aqui em busca de algo da parte do Senhor, eu creio que você vai receber. Porque você não está aqui em vão. Eu creio que o Senhor já tinha um encontro marcado comigo e contigo. Ele já havia escrito o nosso nome lá, que no dia 10 de janeiro de 2023 estaríamos aqui na Igreja de Cristo, recebendo a palavra do Senhor que vem direto do trono. Amém? Glória a Deus. Então fechamos os nossos olhos e oramos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta noite nós estamos aqui, Senhor, para receber mais da Tua parte. Queremos, Pai, aprender mais de Ti. Queremos te agradecer pela vida, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha derramar a Sua graça sobre a nossa vida. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir mais de Ti, Senhor. Oh, Deus querido, abre o nosso coração para que a Tua palavra, Pai, venha se instalar sobre o nosso coração e que venhamos exalar o Teu perfume. Dar-nos um coração parecido com o Teu, Jesus. Pai, que onde pisarmos os nossos pés, que as pessoas venham ver a Tua diferença sobre a nossa vida, que a Tua face venha resplandecer sobre o nosso rosto e que possamos, Pai, andar retamente nos Teus caminhos, que sejamos chamados de filhos, Pai, e que andamos como Teu exército nesta terra, Senhor. Que onde passamos, Pai, possamos, Pai, exalar aquilo que o Senhor mandou nos fazer, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos guia como Teu exército nesta terra, Senhor. Pai, que venhamos ser, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, que possamos ser canal de bênção, Pai. Oh, Senhor Jesus, se alguém entrou por aquela porta triste, oh, Senhor Jesus, se alguém está nos escutando, necessitando de algo da Tua parte, que venha receber nesta noite e que possa vir testemunhar na Tua casa o que o Senhor fez, a mudança de vida, Senhor. Porque o Senhor tem projeto na vida de cada um de nós, porque o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor nos engrandece, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos forja como ouro, Pai, nos lapida, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo poderoso para operar os Teus milagres sobre nós. Pai, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos pelo ar que respiramos, nós te agradecemos por este encontro marcado, porque o Senhor já nos esperava aqui. Oh, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. O Senhor é maravilhoso, Deus, e já te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo do 15 ao 30. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 3, versículo do 15 ao 30. Você que não tem sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Daniel, logo depois de Ezequiel. Glórias a Deus. Todos acharam, amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala assim: pois agora, quando de vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, do cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês disputassem, prostrassem em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente tirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados nas fornalhas em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o semblante mudou.
Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume, e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e tirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei da Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas e os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei ajuntaram-se em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado e seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os servos, e eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei, proferindo abrir mão da sua vida e prestar o culto e adorar o outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto a que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. A sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glórias a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Nós vimos aqui no versículo 15 que tudo começa com uma ameaça. Ali o rei Nabucodonosor ameaça Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele diz assim: Mas se não o adorarem, serão imediatamente tirados na fornalha em chamas. Muitas vezes na nossa vida nós somos ameaçados. E o que é uma ameaça? Ela é uma intenção de nos fazer parar. Uma ameaça é a intenção de barrar o nosso ministério, barrar a nossa vida, barrar o que temos com o Senhor. Eu vi também que na Bíblia fala sobre Jezabel e Acabe que ameaçaram Elias, né? E que foi dito assim: no outro dia, amanhã, por essas horas, estarás morto. E Elias, que era um homem de oração, que era um homem fiel a Deus, ele fugiu, porque ele foi ameaçado e ficou com medo. E muitas vezes nós também somos ameaçados e ficamos com medo. Só que Elias fugiu e isso deu, ao invés dele permanecer com o Senhor Jesus, isso deu uma atrasada no ministério de Elias. Porque ele devia ter permanecido. E o Senhor, com toda a sua misericórdia, ele permitiu que uma carruagem descesse do céu e um redemoinho em volta de Elias. E o próprio Deus disse assim: todo aquele que ameaça o meu filho ou faça com que isso aconteça, nunca se cumprirá na vida dele. Então, Deus quer dizer que tudo aquilo que for ameaça ao nosso coração, aquele que é escolhido pelo Senhor, que é levantado pelo Senhor, isso não se cumprirá na nossa vida. Porque ninguém tem autoridade sobre nós, somente o Deus que servimos. A autoridade sobre a nossa vida é o nosso Deus. Então não nos devemos nos deixar ser ameaçados, não devemos fugir. Quando a luta vier, quando a batalha vier, quando a doença chegar, quando a tristeza se nos perseguir, não devemos fugir, não devemos nos esconder. Devemos estar à frente da batalha, porque quem está como nosso escudo é o nosso Deus, nos protegendo, nos livrando. E tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida, o próprio Deus se colocará na frente para que isso se desfaça. Mas temos que permanecer fiéis, firmes.
não deixar a ameaça entrar sobre o nosso coração. Muitas vezes as ameaças barram o nosso ministério. Paramos no meio do caminho, abandonamos aquilo que o Senhor quer fazer através da minha e da tua vida. Muitas vezes o Senhor quer nos usar lá na nossa casa para ganharmos, talvez, nosso esposo ou nossa esposa, os nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, talvez até mesmo um vizinho, que venha ver a diferença sobre a nossa vida, e nós, por causa de ameaças do inimigo, que o inimigo profere pessoas para nos fazer desistir, nós paramos e abandonamos no meio do caminho. Talvez adversidades, talvez os problemas façam nós parar no meio do caminho. Mas o Senhor quer dizer nessa noite para nós não pararmos. Porque não importa a ameaça que vier, se permanecemos no Senhor, quem tem autoridade sobre a nossa vida é Ele, não é o homem. E nem muito menos o inimigo sobre a nossa vida terá autoridade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E podemos ver ali que Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 16, eles falaram assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Eles tinham a certeza que Deus podia os livrar. Eles não afirmaram que Deus ia livrar eles da fornalha. Eles disseram que ele podia livrar. Porque muitas vezes nós agimos pela emoção. Dizemos assim: Jesus revelou ao meu coração que isso vai acontecer, e nós nos frustramos, porque agimos pela emoção. Então nós temos que ter o cuidado de saber o que é da parte do Senhor e o que é a emoção do nosso coração. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E se for da vontade do Senhor nos livrar, amém. Mas muitas vezes é permissão do Senhor entrarmos na batalha para que Ele venha nos livrar dentro da batalha. Assim como Ele permitiu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não os livrou da fornalha, mas Ele os livrou dentro da fornalha, em meio ao fogo ardente. Amém, irmãos? E eles falaram assim: e mesmo que eles não fossem salvos da fornalha, eles não prestariam culto a outros deuses. Eles jamais abandonariam o Deus deles, porque eles permaneceriam fiel a Deus. E com isso, Deus se alegrou o coração e permaneceu fiel a eles. Então, para Deus mostrar para o rei Nabucodonosor que Deus era com o Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele permitiu entrar na fornalha. Então, ali a gente pode ver no versículo 21, que o rei Nabucodonosor mandou chamar os homens mais fortes do seu exército. Então, os soldados mais fortes que ele tinha, ele chamou para que levasse o Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha. E mesmo sendo homens resistentes, fortes, eles, com o calor da fornalha, eles foram queimados. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes, sem ser queimados. Só foram lançados. Então, para vocês verem, irmãos, que quando Deus tem autoridade sobre a nossa vida, não importa o tamanho da luta, não importa se tem gigantes ao nosso lado, quem prevalece sempre é o nosso Deus. É Ele quem nos cuida, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos livra. Não importa a dificuldade para que você esteja passando, não importa o problema que você esteja enfrentando. Se é na área financeira, se é na saúde, se é na família, se é no casamento, não importa. O Senhor tem poder e autoridade para te livrar disso. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a gente pode ver que ali no versículo 22, diz assim: a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados. Então Deus permite que o inimigo muitas vezes pode até chegar até um ponto sobre a tua vida, mas ele jamais poderá tocar sobre a tua vida se não for permissão de Deus. Às vezes o Senhor permite que coisas aconteçam na nossa vida, mas é para o nosso crescimento. Porque muitas vezes ficamos acomodados. Tá tudo bem, hoje eu não vou orar. Tá tudo bem, essa semana eu não vou jejuar. Tá tudo bem, não preciso orar. Irmãos, nós temos que ter a certeza que nós vivemos uma batalha constantemente. O exército do Senhor não pode parar.
porque o inferno está trabalhando dia e noite contra nós. Então nós temos que permanecer todos os dias como um exército erguido do Senhor, lutando, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, como diz lá em Efésios, é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra o reino espiritual. Nós não podemos parar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que está tudo bem hoje, que não precisamos orar. A nossa luta é frequente, é uma batalha todo dia, é um leão por dia, como a gente costuma dizer, não é? Glórias a Deus, aleluia. E ali no 24 vai nos dizer assim: mas logo o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo outro homem desamarrado e ileso, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então, muitas vezes, no meio do caminho, a gente é lançado na fornalha. Talvez por uma adversidade, por algum problema. E nós não vemos. Mas sempre tem alguém ao nosso lado. Talvez seja o Espírito Santo, sejam anjos do Senhor, o próprio Filho de Deus esteja ao nosso lado, nos livrando, nos fazendo passear em meio ao fogo ardente. Porque não é a fornalha que nos mata, nem as ameaças. É o Senhor que nos transforma, nos forja, nos torna mais forte para podermos enfrentar as batalhas do dia a dia. Porque quando estamos com o nosso Deus, quando estamos firmes e perseguimos fiéis ao Senhor, o Senhor nos livra de tudo aquilo que não provém dele. E até aquele que nos ameaçava, até aquele que tentava nos barrar, ele tem que se render aos pés do Senhor, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa fidelidade ao Deus, porque eles vão ver o que o Senhor irá fazer sobre a mim e sobre a tua vida. Muitos te olham hoje e podem até dizer assim: ei, isso aí não vai dar certo nunca. Ah, a família não vai mais voltar. A esposa não quer mais. O esposo não tem mais jeito. Quero te dizer nessa noite, que se Deus permitiu você estar dentro desta fornalha, Ele vai te livrar em meio a este fogo. Porque Ele quer te forjar, Ele quer te renovar, Ele quer te tornar mais forte. Porque aprenda, irmãos, tudo é sabedoria. Vamos aprender a ser grato. Aí daí você pode me dizer assim: mas grato em meio à batalha? Irmãos, muitas vezes nós estamos passando a dificuldade e a primeira coisa que a gente fala ao Senhor é dizer assim, eu falei muito isso: Senhor, eu nunca mais quero passar por isso. Senhor, não permita mais isso na minha vida. E hoje eu aprendi que foram essas lutas que me tornaram mais fortes. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente passa pela fornalha, a gente é forjado. Quando a gente passa pela fornalha, a gente sai de lá mais forte. A gente sai de lá guerreiro mesmo. E a gente sabe lutar depois. E por isso que a gente agradece pelas lutas. Por isso que a gente diz assim: Senhor, obrigado. Porque isso me tornou mais forte. Porque isso me livrou da morte. Porque eu poderia estar lá me rastejando, murmurando. Mas em toda essa batalha o Senhor deu livramento. O Senhor estava junto. E a gente pode ver que a palavra fala assim: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Ele teve que se render e reconhecer que existia um Deus muito maior que o dele. Ele teve que se humilhar aos pés do Senhor. Então, irmãos, vou dizer nessa noite que o teu inimigo vai ter que se humilhar diante dos pés do Senhor, porque ele vai ver a vitória sobre a tua vida. Seja qual for esse inimigo, seja na doença, seja a dificuldade financeira, seja qual for o empecilho que está sobre a sua vida.
vai ter que se render aos pés do Senhor, porque ele já caiu por terra em nome de Jesus. E a palavra também nos fala assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Então, muitas vezes, irmãos, o ameaçador vai se render. E aquele que achava que intimidava, vai ser intimidado. Aquele que achava que estava por cima, que ia fazer você parar, te tornou mais forte. Te deu asas para voar. Porque assim, ele te encorajou a vencer. Porque a ameaça faz você parar, mas o fogo te forja para ser mais forte. Quando o ouro, ele vai ser lapidado, ele é feito no fogo, né? E não tem o que acabe com o ouro. Então, para o nosso Deus, nós somos como ouro, preciosos. E por isso precisamos ser forjados durante o fogo. Então, o fogo não vai te matar. O fogo, ele vai te engrandecer perante o Senhor. O Espírito Santo de Deus é este fogo, que vai te renovar. Eu não sei qual é a dificuldade que você esteja passando, o que você está atravessando, mas eu quero dizer para você que nesse ano de 2023, o Senhor vai cumprir todas as promessas que Ele te prometeu. Porque este ano, todos aqueles que pensavam que o ano de 2023 seria um ano de derrota, um ano de tristeza, para nós que somos chamados filhos do Senhor, que somos servos do Deus Altíssimo, será um ano de receber as promessas do Pai, um ano de vitória, porque o Senhor é fiel para cumprir, Ele não é homem para que minta, Ele é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Basta sermos fiéis a Ele, basta estarmos com os nossos pés ligados a Ele. Eu também quero dizer para você, irmão, que em meio a essa batalha você vai ser promovido, porque nós podemos ver ali que no versículo 30 que diz assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então, de repente, lá na Babilônia que você se encontrava, você vai ser promovido, renovado e fortalecido. Não importa a Babilônia que você esteja enfrentando, não importa quem é o rei Nabucodonosor na sua vida, maior é o Deus que vive em ti, maior é o Deus que te chamou aqui nessa noite, amém? Glórias a Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Você que quiser passar aqui na frente, tomar uma posição com Deus, dizer assim: Deus, eu estou cansada das ameaças do mundo, eu não quero mais as ameaças do mundo para a minha vida. Você tem poder e autoridade para se livrar disso nessa noite e para dizer assim: Senhor, eu entrego minha vida para Ti. E nessa noite o Senhor vai te livrar dentro da fornalha. Ele vai te queimar com o fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia.